Aí, foi. Então, vamos lá, galera. Hoje, então, o primeiro dia da nossa aula é um curso de formação mesmo, tá? A gente preparou um curso aí de formação para Dev e Flutter. Pode aumentar, tá? Já adianto para vocês, mas a princípio a gente está aqui com mais de 30 horas de curso, tá? Para mexer. Então, o nosso objetivo, tá? É preparar realmente, tá? O aluno, nós treinando aqui para desenvolvimento Flutter, tanto web como também desktop e mobile, né? Android e iOS, que é aí o carro-chefe quando a gente fala de linguagem híbrida, tá? Dentro desse nosso objetivo aqui, a gente dividiu em 4 módulos o nosso curso. Então, o módulo 1 é a introdução, Dart Flutter. Ele é rápido, mas ele tem um pouco mais de teoria, ele tem um pouco mais de conceitos, porque se a gente não tiver essa parte de conceito bem firme ali dentro da linguagem, ela é mais uma linguagem para a gente aprender, a gente não entende o porquê que ela é tão especial, tá? Na sequência, a gente vai para o módulo 2, que é um Flutter básico. Então, nesse básico, a gente vai estar criando aí vários aplicativos, aumentando o nível de dificuldade, tanto na hora do layout, trabalhando mais opções de layout diferentes, mais bacanas, como também a gente vai estar começando a acessar banco de dados, começar a trabalhar com listas, trabalhar o gerenciamento de estado desses aplicativos e também começar a acessar a API. Tá? Depois a gente vai para o nosso módulo avançado. Nesse módulo avançado, a gente já começa a usar outras ferramentas para gerenciamento de estado, um gerenciamento um pouco mais complexo, para um aplicativo maior, que já tem mais recursos disponibilizados para o usuário, e também começar a usar um pouquinho mais de hardware, quando a gente está falando em mobile. Então, a gente já começa a olhar GPS, a gente já começa a olhar câmera, a gente já começa a pensar em aplicativo que tenha biometria, a gente já começa a pensar em aplicativo que a gente faça alguma coisa com token, tá? Para mexer. E o último Com licença, módulo... Giovanni, desculpa já Oi, interromper, mas pode aqui falar. no meu não está passando a tela Do do... PowerPoint? eu passo aqui manualmente, mas aí quando ele pergunta aqui, quer sincronizar com o apresentador e eu aperto, ela volta para a primeira. Eu não sei se é só comigo. O do restante está assim também? Não. O meu não. Para trocar, mas o meu tá acompanhando sim, tá na segunda página aqui. O meu também já tá na segunda. Mudou? Sim. Voltou? Deixa eu ver aqui se... o meu aqui, não sei por que tá fazendo isso não, mas... Beleza, eu vou passando aqui, manualmente. Show. Qualquer coisa, se você quiser tentar entrar e sair de novo, o Teams ele é meio cheio de graça às vezes, né? Eu vou aproveitar que você ainda está no iniciozinho, vou dar uma saída e voltar. Show de bola. E o módulo 4 nosso é o proficiente. Cara, no módulo 4, teoricamente, é para estar todo mundo que está nessa sala aqui apto a fazer qualquer tipo de aplicação em Flutter, tá? Seja ela das mais simples, que a gente só use ali um shared preferences e um banco de dados local, seja ela consumindo Firebase, chega ela consumindo, sei lá, Oracle, MySQL, o que vocês quiserem de banco de dados, porque é independente. Seja uma aplicação web completa, tá? E também pensando em fazer o projeto completão para um cliente, tá? Por exemplo, eu consigo fazer a página web do meu cliente ser idêntica ao que ele tem no celular, tá? Tanto faz se é Android ou iOS, e eu consigo gerar para ele um executável para ser uma aplicação desktop, todas elas com o mesmo layout, com a mesma performance. Então não tem como o cara se enroscar, falar que o layout é diferente dessas telas, tá? Então, vamos lá dando início ao nosso módulo 1, tá? Que é o nosso desenvolvimento de app. Tá? O objetivo, né, do módulo 1. Cara, o objetivo é apresentar a linguagem de programação Dart e a base para o desenvolvimento de aplicativos móveis para Android e para iOS. Ao final desse módulo aqui, todos nós vamos ter conhecimento suficiente para desenvolver aplicativos para Android e iOS utilizando Flutter e Dart. Beleza? Então,
esse aqui é o conteúdo do nosso módulo 1. A gente vai passar aí pelos tópicos, né? A gente vai ver quais os tipos de aplicativos que existem, as vantagens de utilizar app nativo, de utilizar app web, a vantagem do híbrido, o que cliente, usuário, dev, designer gostariam, né, querem, explicar o conceito do que é o Flutter, por que optar pelo Flutter, a arquitetura do Flutter, um negócio bacana que todo mundo sempre esquece, que é o Developer Experience. Todo mundo fala em User Experience, todo mundo tem experiência. Tem o UX, tem de todo mundo, só que não tem a experiência do desenvolvedor. O desenvolvedor sempre fica apartado do pessoal ouvir o que ele acha, o que ele pensa na hora de criar alguma coisa. Então a gente vai ter aqui né, o Google pensou nisso para a gente, tá? Depois a gente vai ter a anatomia de um app, os widgets, que aí sim já é o conceito básico. Vocês lembram do professor Bugiganga, inspetor Bugiganga? Né? Ele chamava widgets alguma coisa, né? É o que a gente vai fazer, são os nossos componentes. Tudo em Flutter é widget, tudo é componente. Então, o nosso trabalho, cara, é montar uma torrinha de Lego, tá? E assim, quem já montou um castelinho de Lego sabe que chega uma hora que você precisa da bandeirinha. E a bandeirinha é uma peça pronta. Eu não vou poder construir a bandeirinha na mão nem ficar feio se eu fizer ela de papel. Então, eu tenho que comprar o kit do castelinho só para vir a bandeirinha bonitinha, tá? Stateless e stateful, ciclo de vida, e a gente termina com navegação, que são as rotas para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Tipos de aplicativo que a gente tem hoje. Tá? Aplicativos nativos são os que são desenvolvidos ali para Android com Java e com Kotlin, tá? Ambos nativos. Os iOS, a gente usa o Swift-C ou Objective-C. Tá? E, cara, não tem mais, mas tinha o Windows Phone, né? Que a gente fazia ali com o Xamarin usando o Visual Studio bonitinho, mas hoje ele meio que adormeceu. Estão tentando ressuscitar ele, mas ainda não tá ali funcionando bacana, né? Os Nokia não estão dando conta de rodar o Windows Phone ainda, tá? Mas, se a gente lembrar que eu consigo criar aplicações ali híbridas no Flutter, eu consigo suprir até um celular velho que tenha o Windows Phone rodando, tá? Depois a gente vai ter as aplicações web, essas daí, a boa parte aqui conhece, é o pessoal que trabalha com Angular, é o pessoal que trabalha com React, é o pessoal do PHP, é o pessoal que faz tudo no braço ali com HTML, que na verdade são as web views, né? A gente cria ali os PWA da vida e põe para rodar dentro de uma web view dentro do celular. Então dá para a gente ter esse tipo de aplicação também. E, finalmente, a gente vai chegar para os híbridos, tá? Os híbridos são o propósito do Flutter, tá? A gente tem o Cordova, a gente tem também a Ionic, tá? Delphi faz alguma coisa assim também, só que são aplicações geralmente um pouco mais pesadas e lentas para rodar, tá? Eles consomem uma quantidade de recurso maior, porque a maioria delas elas precisam de uma máquina virtual para ter emulado o sistema operacional do celular. Tá? Vantagem de utilizar um app nativo. Primeiro, qualidade. Tá? Como ele é nativo, ele traz tudo o que já vem pré-instalado, pré-configurado no dispositivo. Então, é quase impossível não funcionar. Tá? Só se eu fizer algum erro de versão realmente. Proporção. Tá? Ele também se adequa perfeitamente. Velocidade, ele não precisa emular ninguém, ele já é nativo, ele usa o próprio sistema operacional nativo do dispositivo. A IDE é mais fácil de usar, porque ela já tem, mesma coisa, ela já tem todos os componentes. Competitividade, interações avançadas com a UI, o look and feel que ele usa, usabilidade e a possibilidade de criação de novas features para a gente, tá? Aí só um comentáriozinho aí, né, do look and feel nativo, que é a opção que afeta a aparência de controles
pela HAI das caixas de diálogo. O Android atualiza, eu não preciso fazer nada, o meu aplicativo já pega as novas versões, os novos controles, né? A aparência dos novos controles que tem com ele. E aqui embaixo, só também um adendozinho, que são as linguagens que a gente vai usar, o Android, Java e Kotlin, o iOS, o Swift ou o Objective. Vantagem de utilizar um app para web, tá? Custo de desenvolvimento reduzido. Eu consigo fazer ele, por exemplo, com HTML, CSS e um pouquinho de Bootstrap ali, já é o suficiente para eu conseguir fazer alguma coisa, um aplicativinho lá, um JavaScript, né? Eu consigo criar esse PWA. Se eu precisar de alguma coisa um pouco mais sofisticada, eu vou atrás de um Angular, de um React, para ficar mais fácil, mais organizado o meu código, né? Mais simples de trabalhar. Mas eu consigo ter um volume de produção sem grandes esforços ali. É fácil de integrar, eu só preciso que o cara abra uma web view para mim, então eu não preciso de grandes configurações no celular. Fácil manutenção de HTML, simples também. Fácil instalação, eu passo a URL para o cliente e ele passa a acessar um ambiente meu ali seguro para fazer a demonstração da web. É acessível de qualquer lugar. Eu posso rodar ele também, tanto faz a rede, o dispositivo, o emulador, o que for, desde que eu tenha acesso à internet. É fácil de customizar, acessível por muitos devices, tirando as opções de câmera e um pouco da leitura de digitais, principalmente com o iOS mais novo, né, os iPhone mais novos, eu não tenho grandes problemas com compatibilidade quando eu trabalho com aplicativo web, tá? E é mais fácil de desenvolver, porque é uma linguagem que está há mais tempo no mercado, né? Tem muito mais gente trabalhando, muito mais gente especialista nisso daí. E agora a gente chega no que interessa para a gente, que são os híbridos, tá? Custo reduzido de desenvolvimento, falando em aplicativo, tá? Eu vou ter lá um time especializado em Android para desenvolver o app para Android, um time especializado em iOS, em Swift-C, para mim desenvolver um aplicativo para iOS. Quando a gente está falando em híbrido, eu falo de um time só que trabalha com ambas as linguagens. Então, se cada time tem 5 pessoas, ao invés de 10, eu tenho 5 agora na minha equipe. UI e UX avançadas, tá? Geralmente os híbridos, por eles trabalharem tanto com o Cupertino como com o Material, eu consigo ter um layout mais bacana, ele consegue compartilhar o que ambos têm de bom, tá? Fácil de integrar, é publicação, o que muda é só a hora de fazer o build. Suporte offline e manutenção simplificada, é um código. Eu estou tendo problema com a leitura de câmeras no iPhone, sei lá, no iPhone 10. Eu vou ir lá direto na parte do iPhone do código iOS e verifico a compatibilidade e faço algum ajuste se precisar. Mesma coisa com o Android. O Android 12 agora precisa de permissões especiais. Eu vou só no módulo de Android, acerto no manifesto dele o que são de permissões. Mas o app continua sendo um código para rodar em ambos os sistemas, tá? Tanto o da Apple como também o da Google. Então, isso faz para a gente diminuir demais o custo de produção. E também eu não marquei aqui, mas o tempo, tá? Porque muitas vezes a gente tem 2 times e um dos times acaba avançando mais do que o outro. E meu app fica na versão 2 para Android e ainda está na 1.3 para iOS, faltando uma grande atualização aí que o time ainda não conseguiu implementar. E no caso de um time só, quando sobe tudo de uma vez, por ser um app só. Beleza? Essa parte eu adoro essa parte. Eu amo essa parte da teoria, tá? Agora vamos lá, gente. O que a maioria dos clientes, usuários, devs e designers querem, tá? Pesquisas aí, né?
para a gente trazer para o nosso contexto. Aqui já entra o cliente, né? Custo reduzido de desenvolvimento. Ninguém quer pagar mais caro para ter o app, tá? Vender um app já é difícil. Se a pessoa não tem a necessidade urgente de um app, o app para ela é uma coisa extra, uma coisa que talvez pudesse ajudar ela, é difícil a pessoa dar muito valor para um aplicativo. Se eu falo que ela vai ter que montar 2 times para suportar os 2 modelos, aí esse cara já fica mais desanimado ainda em ter app. Ele prefere deixar só o site dele lá bonitinho, tá? A pandemia ajudou muito, né? O pessoal entendeu que o app realmente faz falta, principalmente o pessoal de vendas, mas tem muito app ruim ainda no mercado. As interfaces ali avançadas, então a gente consegue ter... eles querem, né, uma experiência de usuário, eles querem uma navegação mais fluida, eles querem telas bonitas. Tem que ser fácil de integrar, tá? Ele precisa que qualquer pessoa consiga chegar chegando ali e colocar isso no ar sem precisar fazer um ano de curso para aprender. Precisa ter um suporte offline e online também, eu não coloquei, mas precisa ter os 2 suportes, mas principalmente algo que eu consiga fazer offline e depois subir, tá? Tem que ser simples de dar manutenção. Eu não posso precisar de muito especialista para pôr a mão no meu código, tem que ser algo que dê para resolver, tá? E ao mesmo tempo tem que ter qualidade, então tem que ser simples, mas tem que ter qualidade. Velocidade, competitividade e interações avançadas de UI. E é nessa parte das interações avançadas que os nativos sempre ganharam. Tá? Desenvolver nativos sempre teve um ponto a mais em interação avançada e em velocidade. Tá? A gente rodava, você gera um app em Delphi, ele é monstruoso de grande. Você usa um Cordova da vida, fica gigante, fica pesado. O próprio React Native, que eu não falei dele até agora, ele é bacana, mas ainda assim ele perde um pouco para o Flutter na questão de velocidade de interação avançada. Ele ainda tem algumas limitaçõezinhas, tá? E agora é que vem a hora do nosso segredo, tá? De tudo aquilo que o nosso cliente, que o nosso usuário, que o nosso UX, né? Que os devs também querem, uma coisa fácil da gente mexer, o Flutter tem tudo isso daí e muito mais, tá? O Flutter traz para a gente custo reduzido, traz layout avançado, traz facilidade de integração, traz suporte offline, é simples de dar manutenção, qualidade e velocidade dele é incomparável com as outras, tá? Por incrível que pareça, o Flutter roda nativo, tanto dentro de um Android como dentro de um iOS. Tá? Então, você não vê a diferença entre um app Flutter e um app nativo rodando. Ao contrário do React Native, que é o principal concorrente, vamos chamar assim, mas que você vê que tem um gapzinho ali, tem um delayzinho na hora de executar algumas coisas. Competitividade, interação avançada com o UI e também uma curva de aprendizagem baixa. Tá? Esse eu acho que é o maior diferencial que o Flutter tem. Todas as outras linguagens exigem muito da gente para aprender. O Flutter é super tranquilo. Vocês vão perceber aqui que até o final da semana vocês já estão fazendo o app com qualidade. Agora, o que é mesmo o Flutter, né? O que é e para que serve, para onde a gente vai com esse cara. O Flutter, primeiro, ele é um framework, tá? É um kit de desenvolvimento ali, um SDK de código aberto, criado pelo Google. Facilita o desenvolvimento da interface e permite que a aplicação codada a partir dele rode em qualquer tipo de plataforma, mobile, desktop e web. Aí, quando a gente fala mobile, Android e iOS. Quando a gente fala em desktop, Linux, Fuchsia, Windows, Mac. Tá? Não tem diferença para ele, o arquivo ele vai funcionar. E quando a gente fala em web, é a web inteira, qualquer navegador. Tá? Raríssimos problemas a gente encontra, por exemplo, quando roda no Edge.
que é mais simples um pouco quando a gente está trabalhando com código 100% Flutter, tá? Dessa forma, pode ser utilizado no desenvolvimento para Android, iOS, Windows e todos os outros sistemas operacionais. Através de um mesmo código base, a aplicação é multiplataforma e nativa. A linguagem básica do Flutter é o Dart, uma linguagem criada pelo Google. E, cara, se você já conhece JavaScript, Java, C Sharp, você está em casa, porque é super fácil da gente se adaptar a ele. E, por último detalhe, os elementos estruturais no Flutter, como menus, opções, layout, botões, etc., são componentes, são widgets. Então, cara, é a coisa mais simples que tem no mundo para a gente trabalhar trabalhar com widgets. E a minha tela sumiu, peraí. Ah, que bonitinho. Voltou. Vamos lá, então. Continuando no que é o Flutter, agora a gente vamos ver a origem da linguagem, tá? O Flutter nasceu, então, foi um projeto iniciado em 2014, o codinome dele era Sky. Então, se a gente for colocar 2014, nós estamos em 2022, a gente está aí com 8 anos que o pessoal imaginou criar a linguagem, tá? O intuito dele era realmente achar uma maneira melhor de construir interfaces para mobile. Aí, em 2015, foi apresentado no Dart Developer Summit, tá? Onde eles mostraram um código Dart rodando no aparelho Android, e foi a primeira vez, em 2015, perdão, que usaram esse nome Flutter. Começou a falar esse nome. Estamos pensando em chamar de Flutter. Em 2016, nesse mesmo evento, o Flutter foi definido como a melhor maneira de desenvolver mobile. E a estreia realmente, assim, quando o Flutter veio para o mundo, vamos assim, quando ele nasceu para a gente, foi no Google I.O. de 2017. Então, 2017, 5 anos que existe o Flutter, né? 6, né? Porque acho que não deu tempo da I.O. ainda. Então, a gente está falando de uma linguagem super nova, de um framework super novo, tá? A maioria do pessoal que trabalha com Flutter, mesmo que você, eu peguei desde o começo, tem 2 ou 3 anos, no máximo 4 anos que atua com ele, tá? Por que não tem mais? Porque não tinha, não existia, a não ser que você trabalhasse lá dentro do Google para você ter acesso a mais informações, tá? Em 2018, aqui. Em 2018, tá? O Flutter já teve um destaque bem maior na I.O. de 2018, e ele já teve 3 palestras grandes, cobrindo tópicos como gerenciamento de estado, uso de material design, e nessas sessões de live coding, o pessoal foi programando com acesso ao Firebase, tá? Em dezembro de 2018, finalmente a Google liberou para uso geral, tá? A versão 1.0 do Flutter. Aí a gente volta para aquela história. 2015 ele era o Sky, no finalzinho ele já começou a ser apresentado como Flutter. 2016 ele foi apresentado como solução. 2017 ele já estava ali, né, aparecendo para o mercado, o Flutter querendo divulgar, mas ele só foi realmente liberado código para você fazer download do SDK e poder desenvolver alguma coisa em dezembro de 2018. Aí a gente entra 18, 19, 20, 21, 22. Aquela história de que o cara que é top, que eu trabalho com Flutter desde quando lançou, tem 4 anos de experiência no máximo, tá? Porque é o tempo que a linguagem está disponível. Tá? E dentre as novidades ali da versão 1.0 do Flutter, o principal destaque foi esse projeto doido que eu não sei falar esse nome, tá? Vocês estão lendo aí, que futuramente se tornou o Flutter para a web. Tá? Toda a apresentação da versão 1.0 foi feita em um aplicativo nativo,
para macOS que utilizava Flutter na época. Mudou muito a linguagem também, tá? De lá para cá, mas a gente vai ver isso daí. Por que utilizar Flutter hoje, né? Cara, eu já trabalho com Angular. Eu já sei me virar, eu faço aqui os meus apps aqui, eu integro, abre bonitinho ali dentro da WebView. O Angular está estável hoje. Eu não gosto de Angular, tá? Mas o Zanoni adora, então. Mas o Angular está estável. Vou te falar que eu tô gostando mais do Flutter. Tá estável, funciona, né? Eu consigo trabalhar com tudo, eu consigo abrir câmera, eu consigo fazer leitura de digital, eu faço um app para banco, eu pago boleto, quer dizer, faz tudo. Eu leio o QR Code para pagar com Pix ali, sem Pix, eu faço o que eu quiser dentro do Angular. Então, para que eu vou perder meu tempo em estudar Flutter, né? Uma outra linguagem, um outro framework. Então, os nossos porquês da vida. Primeiro, porque ele é baseado em 3 pilares básicos, tá? Desenvolvimento rápido, interface bonita e performance nativa, tá? Nenhuma outra forma da gente desenvolver mobile, tá? Que não seja a nativa, dá para a gente essas 3 situações juntas, tá? Que é a velocidade de desenvolvimento, o uso de interface, que ela realmente, o Flutter, o simples dele é bonito, tá? O simples dele é mais bonito, às vezes, do que o sofisticado do nativo. E a performance dele, que ela realmente é incomparável, tá? Você colocar o app nativo e o app Flutter lado a lado, você realmente não enxerga a diferença, porque o Flutter roda nativo. Depois, né? Por essas 3 características, ele já poderia ser o seu xodozinho aí, o seu candidato a ser o queridinho. Mas, se você ainda não se convenceu que vale a pena dedicar um esforço para aprender Flutter, vamos para a próxima página que nós vamos ajudá-lo a tomar essa decisão de mudança. Por que escolher o Flutter para desenvolver seus apps? Primeiro, criado e mantido pelo Google. Então, raramente a gente vai ficar sem código, sem suporte, sem manutenção. Tá? Segundo, mais de 170 widgets, isso já aumentou demais, tá, gente? Já tem muito mais de 200, eu acho, lá no site oficial, prontos para serem utilizados. Como a gente fala que o widget é componente, então a gente pensa como componente botão, card, caixa de diálogo personalizada, barra de progresso, barra de carregamento e por aí vai, tá? Layout que distorce sozinho, layout que rola sozinho, layout com controle de gestos, tá? Layout para captura de QR Code, já com a função de QR Code implementada. Muito disso já está pronto. Eu não preciso recriar. O Google já deixou para mim tudo nativo ali dentro do Flutter. Eu só preciso, na verdade, abaixar o componente e integrar ele na minha aplicação, que é algo super simples de fazer também, tá? Principais plugins para acesso a recursos nativos do celular, tá? Bateria, câmera, conectividade, WebView. Aqui você pode incluir GPS. Também são mantidos pelo Google, tá? O código é em Dart e é executado diretamente pelo aparelho em um botãozinho Flutter. Não utiliza o componente já existente de cada plataforma. O Flutter desenha todos os pixels na tela, tornando o aplicativo altamente customizável, diferente do que o XML que a gente usa no nativo, tá? Alta performance, aplicativos rodam em 60 frames por segundo ou em até 120, dependendo do aparelho que você está utilizando, tá? Uma versão React Native, eu acho que ela chega a 45
e o máximo que o pessoal fez ela chegar foi a 60 ou 70, tá? Não tenho certeza do máximo agora. Quando a gente já vai falando dos outros ali, a Ionic, Córdoba, Delphi, a gente está falando em menos de 40 frames por segundo. Então a diferença em performance é muito grande mesmo quando eles estão rodando, tá? Alta produtividade, alterações no código refletidas no celular ou emulador levam em média 5 segundos para subir com o Hot Reload. E caso você precise fazer uma compilação, buildar o app completo, é feito em menos de 2 segundos, quando a gente está em desenvolvimento. Tá? E como consequência disso, tá? Economia de tempo em dinheiro. Tá? A grande maioria aqui, se não todos, é dev. Tá? E, cara, como é insuportável quando você precisa fazer um ajuste de tela e você vai lá, muda um número só, de 150 para 135, e você tem que esperar 9 minutos para compilar, para buildar a solução para você ver se resolveu o problema. Isso quando você não tem que ir navegando até chegar na página que você estava, né? Não, porque ele faz o build, ele faz a atualização na hora. Mais para frente a gente vai ter esse detalhe, mas o bacana é que quando você roda o Flutter, que você traz o plugin, praticamente fica uma máquina virtual de Dart rodando em segundo plano. Então é esse cara que faz as atualizações serem tão rápidas. Porque conforme você vai fazendo, de tempo em tempo ele vai salvando automaticamente e já vai buildando e gerando o código novo para você. Salvo se a sua alteração for muito radical, né, você mexeu na estrutura do widget, por exemplo, aí é necessário fazer uma compilação, porque daí você mudou o layout inteiro da tela, né, dependendo da alteração. Mas se não for isso daí, ela é 5 segundos está no ar, que é o hot reload dele, é muito rápido. E isso a gente ganha um tempo fantástico, gente, é impressionante em desenvolvimento. E agora, né, falando mais aqui tanto de Flutter, mas também da gente aqui da Inmetrics, né, daquele propósito que a gente tem, que foi apresentado para a gente esse ano. Cara, as empresas que usam Flutter. Eu tenho BMW, iFood, o eBay, Samsung, Globo.com, Ubuntu, Toyota, o Nubank, que foi o pioneiro, não está aqui, mas a gente tem Mercedes, tá? Tem uma lista de empresas, eu passei para vocês lá do nosso grupo. Mercedes está nesse bololô, tá? Toyota, gente, é aqui. A Toyota está fechando a fábrica dela em São Bernardo do Campo, aquela fábrica histórica dela que produzia o Bandeirantes, desde 1900 e lá vai bolinha, tá? Ela está fechando aquela fábrica e concentrando toda a atividade dela aqui em Sorocaba. E eu tenho colegas ali em Dayatuba que já faziam alguns aplicativos internos para a Toyota, eles trabalhavam com Córdoba. E o pessoal lá estava reclamando demais disso daí, porque tem o gerenciamento de frota interna, né? Quem está com carro tal, qual dos diretores saiu com o Prius, qual dos diretores saiu com a Hilux, e tem ali um controle de frotas para eles, internas, para saber quem está com qual veículo, onde que está indo, por que está indo, tudo em app, está funcionando. E eles também estão trabalhando o multimídia desses carros. Então, os multimídias novos, das versões elétricas ali, a tendência tanto da BMW, Mercedes como Toyota é que eles comecem a vir em Flutter, para poder ter um pouco mais de liberdade e um layout mais bacana. Já que funciona tudo, eles importam ali a parte alta do Android, a parte alta do que você tem de Swift, de Apple, e conseguem ter uma conexão melhor, uma interatividade melhor com os outros dispositivos, tá? Então, cara, são marcas gigantescas, tá? Que para gente conseguir trabalhar, pegar um aplicativo de um cara desses para fazer é muito show, é muito gratificante. Certo? Perguntas até agora? Não? É, de boa. Parte chata é chata, né? Mas tá acabando, gente. Ó,
Vamos, então, agora entender a arquitetura do Flutter, tá? Entender a arquitetura do Flutter é importante. A gente precisa entender toda a anatomia do aplicativo que a gente está criando, tá? O código Dart do aplicativo é um código específico de cada plataforma, tá? Se houver. Os pacotes e os plugins que também são Dart ou específicos, imagens, fontes e qualquer outro ativo do nosso projeto. O framework em si também é escrito em Dart. Então, Flutter também foi escrito em Dart. Tudo que vocês encontrarem ali de widget pronto, daqueles mais de 170, tudo aquilo foi feito em Dart, salvo se você tentar importar alguma coisa nativa, que é possível, tá? Se eu tiver uma particularidade ali, por exemplo, num iPhone, lançou alguma coisa nova, é muito específico, não tem ainda pronto, eu entro lá com o código em Swift C e faço dentro do próprio Flutter, ele aceita que eu trabalhe com esse código feito nativamente, ele vai compilar e rodar de novo numa boa, sem problema, tá? O motor responsável por unir o seu código, o código do framework, preparado para que sejam executados. Qual, né, a biblioteca que a Skia que ele utiliza e o mesmo processador de textos do Google Chrome, responsável por delegar, controlar as instruções binárias de hardware. Nem precisa explicar, eu acho, né? Essa parte de arquitetura é tão simples, né? Todo mundo tem isso no dia a dia, né? Brincadeira, eu também não sei nada dessa parte. Mas aqui fica o gráfico para tentar facilitar o nosso entendimento na arquitetura. Então, eu tenho ali, ó, no topo, o meu código. Aí ele passa, então, pelo framework feito em Dart, que é onde controla os componentes, os gestos, tá? Uma coisa que é bacana, que eu não coloquei aqui, que eu sempre acabo deixando passar quando eu falo de mobile, antigamente a gente trabalhava no GoHorse. Então, quando você estava lá no Assembly, no COBOL, no Clipper, estava no GoHorse. Aí o pessoal entrou com a orientação ao objeto. Então, eu criava o objeto e trabalhava todo orientadinho, bonitinho ao objeto, para não ter dor de cabeça, para ele funcionar bonitinho. Quando entrou o mobile, embora eu programe orientado ao objeto, tá, para o meu código, eu tenho que ter um gerenciador agora que é de evento. Porque quando eu falo num celular, por exemplo, ele dispara uma quantidade muito grande de eventos que às vezes eu nem estou controlando ela dentro do meu código-fonte. Eu não conheço ninguém que se preocupou uma vez em falar assim: o que o meu aplicativo bancário fará se no meio de uma transação Pix o telefone tocar? Como eu tenho que proceder? Eu paro a transação Pix, dou prioridade para o telefone, eu paro o telefone até terminar a transação. O que eu faço nesse evento? Para que lado eu corro? Eu dou prioridade para a transação ou dou prioridade para o telefone? Afinal de contas, é um telefone. O aplicativo seria uma coisa extra que o celular faz. Tá? Então, essa orientação para evento, ela entra nesse etc. aqui da nossa faixa azul. Tá? Aí a própria engrenagem, né, que é feita em C, que aí entra o Skia, o Text, o runtime do Dart e a própria Dart UI, o runner do sistema, e aí entra o hardware que está rodando de verdade o nosso aplicativo. Tá? Durante o desenvolvimento, o seu código Dart é interpretado, possibilitando assim o hot reload e o hot restart, que é aquela história dele atualizar em 5 segundos, em 0,5 ou no máximo em 2 segundos. Ao gerar a versão final de um aplicativo, o código Dart é compilado para a biblioteca ARM x86 e executado diretamente pelo hardware. E isso é o que garante a alta performance do nosso aplicativo. E para quem não lembra, né, a compilação JIT é realizada no browser, em tempo de execução, tá? E a compilação AOT é aquela que é realizada durante o build, ou seja, o browser já obtém o JavaScript, o restante do código todo pré-compilado para rodar. Beleza?
Preciso decorar alguma coisa daqui, Jovem? Não, é conceito, gente. Depois eu vou mandar esse PDF para vocês ficarem lendo ali e ficar se divertindo. Tá? A continuação, então, da nossa arquitetura, eu tenho aqui o meu framework em Dart, que no caso é o Flutter. Em cima, os temas que ele vai utilizar, o Material ou o Cupertino, o Material da Google e o Cupertino é da Apple. Os componentes, a renderização dos objetos. Aí eu tenho as animações, os desenhos que eu for fazer e o controle de gestos. E depois eu entro nos fundamentos ali dele, rodando tudo dentro de uma máquina C para fazer funcionar bonitinho. Então, se colocarmos uma lupa nas camadas azul escuro e verde das imagens anteriores, teremos os detalhes. A camada azul anterior, na imagem ao lado, é representada pela verde. A camada verde anterior, na imagem ao lado, é representada pela azul. E o framework em si, construído sobre a engine do C incremental e é puramente código Dart, mais nada. Podemos acessar cada uma das classes e ver com um botão ou o Swift é implementado. Legal? Dúvidas? Perguntas? Críticas, sugestões? Muito da hora, Giovanni. Puta, eu li e não dei o play aqui, né? Eu tenho uma dúvida. Durante o treinamento a gente vai fazer o setup básico do Flutter ou tipo, você vai passar algum documento para a gente fazer e para a aula focar mais no desenvolvimento? Cara, a gente vai fazer, você vai ver como é difícil fazer o setup do Flutter. É a coisa mais complicada que eu acho que a gente já instalou. Baixar um arquivo zip e descompactar. É só isso, cara. Não tem mais nada. Se você quiser trabalhar com Flutter puro e Dart, é baixar um arquivo zip e descompactar numa pasta, cara. Ele é super tranquilo de mexer. Agora, quando a gente for trabalhar no Android Studio, aí baixa os plugins, no VS Code a gente baixa os plugins, mas a gente vai ter um dia só para fazer isso daí. Eu vou passar depois para vocês as URLs, vocês fazem as instalações ali e as configurações, e a gente dedica um dia para a gente, caso alguém tenha problema, mas por causa do Windows, tá? Quem às vezes dá chilique é o Windows. Mas o Flutter, ele é super tranquilo de configurar, cara. Super de boa. Acho que é a linguagem o framework mais fácil de instalar. Mais algum detalhe? Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos lá. Ó, 3 minutinhos de aula. Eu não vou iniciar a nossa parte do Developer Experience, porque ela é pequena também. Tá? Mas ela já vai ser o nosso assunto para iniciar amanhã. Então, amanhã a gente já começa direto na nossa experiência do desenvolvedor. O que o Google pensou para facilitar a nossa vida. Beleza, pessoal? Beleza. Ô, Giovanni, deixa Oi. eu só te fazer uma pergunta. Você vai liberar esse arquivo quando para a gente poder visualizar? Cara, na verdade, eu já estou com ele preparado, separado, do módulo 1 inteirinho, tá? Mas como ele inclui aqui um exercíciozinho que eu quero fazer com vocês junto, online, eu vou liberar ele para vocês mais no finalzinho ali. Tá? Para a gente não sair correndo ali Não tem na hora do spoiler. exercício. Porque a gente vai trabalhar aqui essa parte de gerenciamento de estado simples, tá? Porque que nem eu falei, a gente vai ter uma parte do curso onde a gente vai usar o block e a gente vai trabalhar um gerenciamento de estado mais complexo, que depende ali de N situações para atualizar uma tela. Mas 99% dos aplicativos, o gerenciamento de estado é o simples. E é um comando que eu faço a atualização do aplicativo inteiro. Então, Beleza. esse cara acho que é mais uma aula aqui, já acaba essa teoria, tá? Essa parte chata, ela é chata, mas acaba logo. O bom da teoria é isso. Não, tranquilo.
Beleza, então. Valeu, Giovanni. Show. Mais alguma pergunta, galera? Giovanni, Oi. você falou em relação à curva de aprendizado. E para uma pessoa que não sabe absolutamente nada? Cara, você vai pegar também, porque o bom de não saber nada é que você não tem vício nenhum. Então você vai se tornar um excelente copia e cola. Porque porque você vai ter o código pronto, entendeu? Aí qual que é o segredo do. Eu acho que quem já iniciou Flutter aí me corrija, mas eu acho que o grande detalhe do Flutter é a tela. É a gente entrar na hora, como a gente brinca, né? Ele é um Lego. É eu saber que pecinha encaixa onde. A hora que eu aprendi que a pecinha em formato de triângulo não entra no buraco de bolinha, aí eu consegui fazer meu aplicativo. O resto é lógica de programação. Então, o fluxo de tela, o fluxo do aplicativo, você cria de boa. Aí, se você precisar de um cálculo complexo lá para saber a carga de urânio necessária para. Aí você tem que saber fazer o cálculo, né? Aí já é outra história, já não envolve o aplicativo, já é a regra de negócio. Mas o app em si é super simples de criar. Mesmo para quem não sabe nada, ele é rápido. Tá certo, valeu. Realmente parece Lego, assim, o Fernando. Eu tô dando uma olhada no Flutter, o Giovanni até sabe. E é sensacional. Você aprende o básico, aí você, do nada você começa a fazer as telas, assim, é bem legal. Parece que você tá montando mesmo. E o bacana é que as telas ficam bonitas, né? É, exatamente. Ele dá um jeito. A responsividade dele é fantástica, gente. Ele vai se adaptar a qualquer tipo de equipamento. O jeito como ele cria a tela é diferente do jeito como até o nativo. O nativo trabalha com aquele XML dele, mas ele ainda tem alguns pontos ali que você tem que trabalhar a responsividade. O Flutter praticamente faz tudo sozinho. Tá? Ele é muito de boa. Tá? Depois já na próxima aula, já amanhã a gente já vai estar mais adiantado, eu já consigo passar todos os links para vocês do Flutter mesmo. Tá? Porque é legal vocês também darem uma olhada na página oficial do Flutter e do Dart, para ter uma ideia de onde achar esses componentes, como procurar esses componentes, porque, cara, o catálogo dele é muito bacana, porque além dele ter as coisas do Material Design, que é do Android, eles têm a do Cupertino, que é do iOS. E o mais da hora é que eu consigo ter um layout iOS rodando num app Android. Eu não sei qual é a diferença. Eles ficam idênticos para rodar. É só eu escolher qual eu quero. Se eu quero trabalhar focado no Cupertino ou se eu quero trabalhar focado no Material. Beleza? Beleza, cara. Obrigado. Galera, 9:02. Eu vou interromper aqui a nossa gravação. Muito obrigado pela presença de vocês nessa nossa primeira aula.